Vamos começar essa parte de matemática a partir de agora. Gente, só para eu ter uma noção, quem é que gosta de matemática? Gosta, não é sabe, quem gosta? Beleza, 64,3% da turma, né? Aí, gente, hoje, o que nós vamos fazer em relação à matemática, a gente vai desenvolver nossa visão além do alcance, tá certo? Nós vamos trabalhar aqui para desenvolver nossa visão além do alcance. Para a gente passar em uma prova de concurso, basicamente você tem que ter o quê? Conhecimento, técnica, estratégia, fator emocional e sorte. Sorte acompanha os campeões. Mas sorte, gente, não é unidunité salamé minguê não, viu? Sorte é na hora que a oportunidade se encontra com a preparação. E aqui você vai ter exatamente essa oportunidade de estar pegando conhecimento, mas estar pegando técnica, um monte de técnica bacana que vocês pegaram aí com o Thiagão. Agora a gente vai trabalhar umas técnicas muito legais de matemática. Vamos trabalhar de tal forma que, talvez mais importante do que a gente saber resolver, queridos, mais importante do que a gente saber resolver questão, é a gente resolver prova, tá certo? Mais importante do que saber resolver questão é saber resolver prova. Como assim, Pedro? Não estou entendendo, né? Como é que é resolver prova? Quando eu digo saber resolver prova, é porque a gente, às vezes, tem que entender que a gente pega uma questão, a gente consegue pegar uma questão de prova e... com licença. Dá uma olhada na questão assim, peraí, deixa eu ver aqui. A pessoa lê a primeira questão, vamos comigo, ó. Pedro saiu de casa, fez compra em 4 lojas. Cada uma num bairro diferente. Em cada um ele gastou a metade do que ele possuía e ao sair de cada uma dessas lojas ele pagou R$2 de estacionamento. Se no final ele ainda tinha R$8, que quantia tinha Pedro ao sair de casa? Queridos, eu queria que vocês aprendessem a usar as respostas ao seu favor. Basicamente, o que a maioria das pessoas faz? Ela pega uma questão dessa e tenta montar uma equação, né? Ele tinha X reais, olha o que acontece. Ele tinha X reais, aí ele gastou quanto? A metade, então menos X sobre 2. Depois ele fez o quê? Menos R$2, não foi não? Depois ele fez o quê? Gastou menos quem? A metade. Mas a metade, eu pergunto para você e você responde para mim. A metade de quem? Do que sobrou. Ou seja, a metade de X menos X sobre 2 menos 2. Depois ele gastou R$2. Depois ele gastou menos quem? A metade. Mas a metade de quem? Agora vamos dar o Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Ó. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V nisso aqui. Aí você copia, cola bem aqui. Aí menos R$2, depois menos a metade do que sobrou. Meu amigo, deixa eu apagar logo aqui, que é para ninguém ficar doido, né? Porque essa ainda não é a minha solução. Claro que não. Gente, a gente veio aqui foi para aprender técnica, para se diferenciar. Porque vocês fazem parte de um grupo seleto de pessoas que se diferencia dos demais. Porque estão aqui hoje. E como eu sempre costumo dizer, se você não faz nada mais do que lhe é pago, jamais será pago por aquilo que faz a mais. E vocês hoje estão aqui fazendo algo a mais, não é verdade? Então vamos começar com uma salva de palmas para vocês, que são campeões. Estão aqui no domingo, diferenciado. Vieram aqui, ó, um abraço para o pessoal que está na outra sala telepresencial. Um abraço, estamos aí junto com vocês também. Sintam-se abraçados, tá bom? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma questão com a visão além do alcance. Vamos fazer igual os Thundercats. Thundercats Ho, você não lembra não dos Thundercats? Willy Cat, Willy Kid, Chitara, Panther, Tiger, Lion, era bom demais, rapaz. Ainda tinha o Murray, espírito do mal, transforma essa forma decadente Murray, sai correndo atrás, né, cara? Era bom demais. Tu é doido, cara, era bom demais. Então, com a visão além do alcance, ele tinha espada de Tandera, aí tinha a visão além do alcance. Você tem que aprender o seguinte, vamos lá, raciocina comigo. Eu sei quanto é que ele tinha, quanto é que Pedro tinha de sair de casa, mas eu posso criar um esqueminha. Eu não sei quanto é que ele tinha, mas, deixa eu colocar aqui, questão número 1. Certo? Mas, eu não sei quanto é que ele tinha, mas ele gastou a metade. Quem gasta a metade, sobra a metade. Depois, o que foi que ele fez? Ele gastou o quê? R$2. Depois, o que foi que ele fez? Gastou a metade. Depois, o que foi que ele fez? Vai lá, gente. R$2. Depois, o que foi que ele fez? Gastou a metade. Depois, o que foi que ele fez? Gastou R$2.
Foram quantas vezes que ele gastou R$2? 4. Tu já imaginou se eu estivesse fazendo com aquela equação, que eu ainda estava na segunda? Aí é doideira, né? Gente, olha só, gastou metade, depois R$2, depois metade, depois R$2, depois metade, depois R$2, e ainda teve mais a metade, e depois teve os R$2. Agora eu pergunto para você e você responde para mim. Quantos reais ele ficou no final? Vamos lá, bem bonitinho, bem gostosinho, ó. R$8. Quanto é que ele tinha antes de gastar os R$2? 10. Porque ele gastou 2 e ficou com 8. E antes dele gastar a metade? 20. Ora, se ele gastou a metade e ficou com 10, voltando é o dobro. Se ele gastou R$2 e ficou com 20, ele tinha quanto antes? 22. E antes dele gastar a metade? E antes dele gastar os R$2? E antes dele gastar a metade? 92. E antes dele gastar os R$2? 94. E antes dele gastar a metade? 198. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? É só para ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Ah, garota. Pegadinha do malandro, né? Gente, o que acontece? Quando a gente entende que você vem fazendo o quê? Metade, depois R$2, depois metade, depois R$2, metade R$2, metade R$2, metade R$2. Quando você vai voltando, você devolve R$2, depois faz o dobro. Devolve R$2, depois faz o dobro. Devolve R$2. Gente, fazer o que a gente chama de processo remissivo. Fazer de trás para frente. Certo? Mas isso aqui é uma solução só nossa. Não conta para ninguém, tá bom? Só nós. Porque vocês fazem parte de um grupo seleto de pessoas que se diferenciam dos demais. Não é isso? Gente, o S já cobrou isso N vezes. N vezes. Exatamente esse tipo de questão. Nem que você pegue item por item e saia testando, indo, ainda vale a pena mais do que montar aquela equação horrorosa que a gente ia fazendo aqui. Gente, o que acontece é que a gente está muito fadado a fazer questões comuns. Assim, sempre, na época do colégio, a gente sempre era obrigado a fazer o quê? Uma solução formal, uma equação, um monte de equação, um monte de equação. Quando a gente ia fazer uma solução diferente, o professor, deve ser burro, menino, sabe fazer e fica inventando? E ela não sabe fazer e fica inventando. É a mesma coisa, né? Mas o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. Uma coisa que é óbvio para um não é óbvio para outro. E o que a gente está fazendo aqui é transformando esse óbvio em óbvio. Beleza? Então vamos lá para a segunda questão. Sem mais delongas, porque o negócio aqui é pouco papo e só sucesso, né? Gente, seguinte. Questão de número 2. Gente, a questão de número 2... Questão 2 e 3 são muito parecidas. São questões que eu coloquei atender a pedidos. Alguns alunos aqui pediram, Pedro, coloca uma questão para a gente de divisão proporcional, um assuntozinho que a UES gosta muito de cobrar, divisão proporcional. Eu quero que a gente entenda que, às vezes, você tem que compreender o que mais a questão do que realmente saber fazer braçal. Essa questão agora nós vamos fazer primeiro de cabeça. Porque a gente, às vezes, fazer questão de cabeça é muito mais rápido e muito mais fácil do que fazer à mão. A gente aqui não foi estimulado a fazer as questões de cabeça. Então, muita gente me pediu, Pedro, faz uma questãozinha que eu diferencie bem o que é divisão diretamente proporcional e inversamente proporcional. Tem alguém que tem dúvida nisso? Né? Olha aí, é uma questão exatamente que fizeram pedidos. Pedro, joga uma questãozinha e eu atendi esse pedido. Ora, o que acontece é o seguinte, vamos fazer um linkzinho aqui. Ora, o que acontece? Nós vamos fazer diretamente proporcional e inversamente. Pessoal, quando uma grandeza é diretamente, você tem assim, x é diretamente proporcional a A, assim como y é diretamente proporcional a B, assim como z é diretamente proporcional a B. O que é que acontece? Quando você tem grandezas diretamente proporcionais, a razão entre as grandezas é constante. E você podia chegar e dizer que todo mundo é igual a uma constante K. Beleza, show de bola. Mas, em vez de fazer isso, você pode dizer assim, a soma dos numeradores x mais y mais z é proporcional a quem? A mais b mais c. Então, você tem x está para A, assim como y está para B, assim como z está para C. E é uma proporção. Mas você também podia fazer assim,
Pedro, e quando é inversamente proporcional? Gente, quando a grandeza é inversamente proporcional, o produto entre as grandezas é constante. X é inversamente a A, Y é inversamente a B, Z é inversamente a C. Só tem um problema. C, era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Né? X é inversamente a A, Y é inversamente a B e Z é inversamente a C. Aí olha o que acontece. Nesse caso, eu não tenho como fazer, a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Eu não tenho como fazer, não é isso? Então, olha só qual é a dica. Algumas pessoas ensinam a fazer assim, ó. X está inversamente a A, então ele é diretamente ao inverso de A. Y é inversamente a B, então Y é diretamente ao inverso de B. E Z é inversamente a C, Z é diretamente ao inverso de C. Tudo bem aí? Porque se você repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, o A vem para cá, o B vem para cá, o C vem para cá. Certo ou errado? Certo. Mas essa ainda não é a minha solução. Em vez de fazer isso, tem uma maneira muito mais elegante. Como é que você faz? Quando as grandezas são inversamente proporcionais, sabe o que tu faz? Tu divide isso aqui pelo MMC de A, B e C, que pode ser o produto, o ABC. Sabe por quê? Porque quando você cortar o A com A, vai ficar X sobre quem? BC, Y sobre AC e Z sobre AB. Ou seja, eu peguei uma questão que era inversamente proporcional e transformei em diretamente proporcional. E a questão agora ficou fácil. Show de bola? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora a questão 2 e a questão 3, que a gente fecha essa ideia. Queridos, vamos lá. Você me empresta aqui para eu dar uma lida? Obrigado. Gente, olha só. Aqui nós temos assim. Um batalhão da Polícia Militar com 310 soldados será dividido entre os bairros A, B e C, que possuem respectivamente 2, 3 e 5 mil habitantes, de forma diretamente proporcional ao número de habitantes de cada bairro. Determine quantos soldados devem ser direcionados para o menor bairro. Queridos, eu pergunto para você e você responde para mim. Nós temos quantos bairros aí? 3. Eu vou pegar esses 310 soldados e vou dividir em quantas partes? Quantas partes? É errado. Em 10 partes. Como assim, Pedro? I don't understand, né? Então, o que acontece? Quando você vai pegar os 310 soldados, você não vai dividir em 3 partes iguais. Você vai dividir em 10 partes iguais. Por quê? Porque a ideia é essa daqui, ó. A ideia é essa daqui. Você vai pegar todos os soldados e vai dividir, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, certo? Ficar mais bonito assim. Podia ter dividido assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fatias. Você vai pegar o número de soldados e vai dividir em quantos pedaços? 10. De cabeça. Isso aqui eu estou falando de cabeça. Então, 310 dividido por 10? 31. Significa que para cada 1.000 habitantes, vão ter o quê? 31 soldados novos naquele bairro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e colocar, certo? Ele vai pegar e colocar 31 por fatia. Ora, gente, então vamos raciocinar. Ele quer saber quantos soldados vai ficar no maior ou no menor bairro? Então, o menor bairro tem quantos habitantes? 2.000. Então, ele vai ficar com quantas fatias do bolo aqui? 2 fatias. E 2 fatias aqui vai dar o quê? 64. 62, né? 62. Ora, o que vai acontecer? Então, gente, raciocina comigo. Se você pega 310, divide em 10 fatias, cada fatia tem quanto? 31. Aí, o que vai acontecer? 31. Mas são quantos? Um bairro A vai ficar com
2.000. Então, são 2 fatias de 31. O outro tem quanto? 3. No seu 3? 3 fatias de 31. 93. E o outro vai ter quanto? 5. 5 fatias de 31. 155. Então, você dividiu exatamente dessa forma. Um vai ficar com 2 fatias do bolo. O outro vai ficar com quantas fatias? 3 fatias do bolo. E o outro vai ficar com quanto? 5 fatias do bolo, que a proposta representa a metade do total. Então, de cabeça, é muito mais rápido do que fazer à mão. Isso aqui eu mostrei o desenho só para articular o teu pensamento. Vocês entenderam? Mas eu precisava fazer esse desenho? Não. Eu precisava entender que eu peguei o total. Quando a gente faz essa história de divisão proporcional, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um total e dividindo 2 fatias do bolo para você, 3 fatias do bolo para você, 5 para você. Total de fatias, 10. Cada fatia quanto? 31. Mas um vai ficar com 2 fatias, o outro com 3 e o outro com 5. Portanto, resposta? Item qual? B de bola. Agora, vamos fazer o seguinte. Agora vamos fazer de novo a questão, só que ela formalmente. Tá certo? Vamos fazer formalmente? Vamos! Tem que estar todo mundo empolgado, gente. Cadê? Olha, então é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, ó. X está para... Eu vou chamar de... É ABC, né? Os bairros. Então, ó. O bairro A está para 2, assim como o bairro B está para 3, assim como o bairro C está para quanto? 5. E C está para 5, isso aqui já é o valor maior. Então, o A sobre 2 é igual a 31. Esse 2 que está dividindo passa para cá multiplicando. 2 vezes 31, 62. Portanto, 62 soldados que vão ficar no bairro menor. Pedro, eu podia fazer também chamando outra solução que muita gente quer fazer, é o seguinte, chama isso aqui de K. Pode fazer também, ó. Chama isso aqui de K. Quando eu chamar isso aqui de K, você vai dizer o quê? Que o X vai ser K vezes A. Que o Y vai ser K vezes B. E que o Z vai ser K vezes C. No nosso caso, eu podia chamar isso aqui de K e dizer que o A era 2K, que o B era 3K, que o C era 5K, que são as fatias do bolo. E automaticamente, somando o A mais B mais C, era 2K mais 3K mais 5K, igual a 310. E aí encontrava quanto era o K, que era a fatia do bolo. Mas eu particularmente prefiro dessa forma, mas os dois estão corretos. Beleza? Gente, agora vamos para a questão número 3, que é muito parecida, porém ela é uma questão de inversamente proporcional. Os 310 soldados de um batalhão da Polícia Militar deverão ser divididos entre os bairros ABC de forma inversamente proporcional ao número de anos que cada bairro possui. Ou seja, o bairro A foi fundado há 20 anos atrás, o bairro B há 30 anos e o bairro C há 50 anos. Então ele acha assim, ele acha que o bairro mais novo precisa de mais soldados. E o bairro mais velho? Menos, porque ele disse que ele distribuísse o número de soldados de maneira o quê? Inversamente proporcional. Inversamente, ou seja, o bairro com mais gente, com mais anos, menos pessoas. E o bairro com menos anos, mais soldados. Então, gente, o que acontece, é que eu queria mostrar para vocês a seguinte situação. Vocês viram que ele colocou, agora vem uma dica super interessante, ó. Ele colocou que o A é inversamente a quem? 20. O bairro B é inversamente a quanto? 30. E o bairro C? 50. Não foi assim? Gente, olha que bacana esse aqui. Quando você for fazer o MMC de 20, 30 e 50... O MMC de 20 e 30, vamos pensar primeiro assim. Quem é o MMC de 2, 3 e 5? Deixa eu dar uma dica bem legal. Existe uma técnica para você fazer MMC de cabeça que é muito bacana. Quando você quer fazer MMC de cabeça, por exemplo, você tem os números 6, 4 e 12. Eu preciso fazer o MMC desses números aqui, certo? Eu preciso fazer o MMC desses 3 números. O que é que você faz? Você olha para o maior número. Quem é o maior número?
12. Gente, 12 dá para dividir por 12, por 4 e por 6. Então, 12 já é o MMC. Pronto, acabou. Você olha para o maior. Se o maior der para dividir por todo mundo, ele é o MMC. Pedro, e se não der para dividir, o que é que vai acontecer? Vamos imaginar que aqui fosse um 8. Aí você vai olhar para o maior. Quem é o maior? 12. 12 dá para dividir por 8? Aí tu pega o dobro, 24. 24 dá para dividir por 12, dá para dividir por 8 e dá para dividir por 6. Então, 24 é o MMC. A regra é, você olha para o maior número. Se o maior número der para dividir por todo mundo, ele é o MMC. Se não der, você pega o dobro. Pedro, se não der, você pega o triplo. Se não der, você pega o quíntuplo. Se não der, meu amigo, aí tira o MMC mesmo que é melhor, né? Aí é brincadeira, né? Aí é doideira. O que acontece é o seguinte, existem números que a gente chama de números primos entre si. Números primos entre si são números que não têm divisores comuns, exceto um. Por exemplo, MMC de 10 e 21. 10 e 21 não tem divisor comum, exceto 1. Ou seja, o maior divisor comum deles é 1. Esse dá por 2, esse aqui não dá. Esse aqui dá por 3, esse aqui não dá. Então, quando você pega dois números primos entre si, quem é o MMC? O produto deles. 2 vezes 3. Olha, 10 vezes 21. 210. Então, se eu pego agora o MMC de 2, de 3 e de 5, olha só. 2 e 3 não tem divisor comum. Então, quem é o MMC de 2 e 3? 2 vezes 3, 6. O 6 e o 5 também não tem divisor comum. Então, 6 vezes 5? 30. Pronto, então o MMC de 2, 3 e 5, quem é? 30. Agora, só que eu quero o MMC de 2, 3, 5. Não, em vez de dizer 2, 3, 5, é de 20, 300, desculpa, 20, 30 e 50. O que é que eu faço? Divido isso aqui por 300, divide esse por 300, divide esse por 300. Gente, você divide todo mundo pelo MMC. Quando eu dividir todo mundo pelo MMC, o que é que vai acontecer? Olha só que legal. Quando eu dividir todo mundo pelo MMC, esse 0 corta com esse 0, e esse 0 corta com esse 0, esse 0 corta com esse 0. Aqui você vai ficar quem? O 2 corta com 30, vai ficar A sobre quem? 15. O 3 corta com 30, vai ficar B sobre quem? 10. E o 5 corta com 30, vai ficar C sobre quanto? 6. Gente, qual foi a moral da história? Eu peguei a questão. Aí eu peguei a questão que era de MMC. Pedro, mas eu estava pensando aqui, 300 não é o mínimo, não é o mínimo múltiplo comum. Eu podia ter colocado 150. Mas, gente, sabe de uma coisa? Funciona qualquer número. Eu podia ter colocado aqui, em vez desses números aqui, você podia ter colocado 150, 150, 150. Porque eu fiz o MMC de 2, 3 e 5. E depois acrescentei o 0. A gente é que aprendeu que só pode colocar o mínimo múltiplo comum. Mas você pode colocar qualquer múltiplo comum. Quando você vai te somar fração ou alguma coisa, você pode colocar qualquer múltiplo comum. Aí eu vou fazer aquela regrinha, ó. 20, 30, 50. Quem é o maior? 50. 50 dá para dividir por 30? Não. Pega o dobro. 100. Dá para dividir por 30? Não. Pega o triplo. 150. 150 dá para dividir por 50. 150 dá para dividir por 30. 150 dá por 20? Não. Aí por isso que a gente vai ter que fazer o quê? 300. Entendeu a história? Eu estou só falando que nem que aqui não fosse o MMC, funcionava, contanto que ele fosse um divisor comum. Eu só estou querendo que a gente entenda que você pode colocar qualquer número. Eu podia botar 600? Podia, contanto que fosse divisor comum. Pode botar 1.200? Pode, contanto que fosse divisor comum. Você pode botar qualquer número, contanto que ele seja um divisor comum. A gente aprendeu que só pode colocar o MMC, mas pode colocar qualquer um. Olha só, quando eu cancelo, vai ficar 15, vai ficar 10 e vai ficar 6. Agora, o que foi que eu fiz? Eu peguei a questão, olha só, eu peguei a questão que era de inversamente proporcional, o que é que eu fiz com ela? Transformei em diretamente proporcional. Agora, vamos lá. A soma dos numeradores, quanto é a soma dos numeradores? 312.
10. Está para quem? Para a soma dos denominadores. 15 com 10 com 6. 31. Agora, o que vai acontecer? O 31 corta com o 310, vai dar quanto? 10. Pessoal, agora vamos lá. O que ele perguntou? Determine quantos policiais serão direcionados para o bairro mais antigo. Qual é o bairro mais antigo? A, B ou C? C. Então, ele está querendo C. Tu vai olhar só para cá, ó. C está para 6. E isso aqui é igual a quanto? 10. 6 vezes 10? 60. Então, vão ser direcionados 60 policiais para o bairro C. O que eu estou querendo dizer? Que se você tivesse usado 300, funcionava. Se você tivesse usado 600, funcionava. Se você tivesse usado 1.200, qualquer número, se eu tivesse multiplicado 20 vezes 30 vezes 50, funcionava. O que acontece é que eu tenho que colocar um número que seja múltiplo comum. E aí saiu simplificando. Beleza? Bem, gente, então a resposta item A. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos para as duas últimas, que são questões de porcentagem. Gente, eu vou dizer uma coisa. Porcentagem é um assunto que eu vou logo dizendo. Eu dou R$100 para vocês se não cair porcentagem na prova. R$100. Aí vocês dividem os R$100 como quiser. Né? Aí vocês dividem os R$100 como quiser. Mas olha, porcentagem é certeza que está na prova de vocês. Olha, isso se tiver no edital, né? Estando no edital, porque vocês sabem que como a gente teve agora uma mudança de organizador, certo? Como você teve uma mudança de organizadora, o que é que vai acontecer? É possível, Pedro, que tenha uma mudança no edital? Sim, é possível. Então, é possível que você tenha uma mudança no edital. É possível, sim, porque a UES trabalha com outras preferências, tal, mas a essência, as matérias mais importantes, a gente sabe que vai estar lá. Então, fique tranquilo. Pessoal, agora vamos falar de porcentagem. Vou passar para vocês uma técnicazinha que eu chamo de o truque do 100. Preciso de mais espaço não, tá ótimo aqui. Então, é o seguinte, é o truque do 100. Ele disse, esse tipo de questão já caiu trocentas vezes em provas da UES. Diz o seguinte, em determinado estado, após um concurso público, o número de policiais militares aumentou em 30% no primeiro ano e mais 10% no segundo ano. Dessa forma, determine o percentual de aumento do número de policiais nesses 2 anos seguidos. Gente, se aumentou 30%, depois aumentou 10%, então aumentou 40%. Certo ou errado? Errado, porque são o que a gente chama de aumentos sucessivos, aumentos cumulativos. E como é que eu vou fazer esse tipo de questão? Gente, olha a técnica super, ultra, mega power importante. Tu vai colocar sempre 100 no começo. Por que 100? Por isso que eu chamo de truque do 100. Porque tudo que acontecer com esse 100, ele vai ser percentual. Como assim? Para cada 100 policiais que eu tiver, o que vai acontecer no primeiro ano? Aumento de quanto? 30%. Só que é 30% em cima de quem? 100. Ele vai para quanto? 130. Pedro, eu posso botar outro número? Não. Por que sempre 100? Porque o resultado que for no fim vai ser percentual. Se eu comecei com 100 e aumenta 30%, ele vai para quanto? 130. Queridos, quanto é 10%? Agora eu vou aumentar quanto aqui? Mas é 10% em cima de quem? Quanto é 10% de 130? 13. 10% de 130 dá 13. Vai para quanto? 143. Agora eu pergunto, de 100 lá para 143, aumentou quanto? 43. Não aumentou 43? Mas eu não botei 100 no começo? Então aumentou 43 para cada 100. Aumentou 43%. Acabou a questão. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Tu bota 100 no começo, gente, parece mágica, né? Você bota 100 no começo e sabe o que é o legal desse tipo de questão?
Sabe o que é o legal desse tipo de questão? É porque a questão fica mais concreta, não fica aquela questão toda abstrata só com números e tal. Você sabe o que está acontecendo, você vê, ela fica mais visual, ela fica mais fácil, mais rápida, mais prática, e isso te dá uma vantagem competitiva gigante. Pedro, se tivesse um terceiro aumento, era só colocar em cima desse valor. E aí você comparava com o começo. E um quarto aumento, e uma redução. Pode ser aumento e redução? Pode. Sabe como foi que essa questão caiu na prova da UES um dia desse? A mesma questão, só que era assim. Uma sala de aula, um arquiteto planejou uma sala de aula. Porém, depois ele resolveu aumentar em 30% a largura da sala e aumentar em 10% o comprimento da sala. Em quantos por cento aumentou a sala? 43%. Mesma coisa, você botava que a sala tinha 100 metros quadrados de área, aumentava 30% o comprimento, 10% a largura e via o que acontece. Pedro, e se fosse redução? Já eu respondo a tua. Se fosse redução, a mesma coisa, ó. Você bota 100 no começo, olha só, 100 no começo e faz a mesma coisa. Tira quanto? 30%. A próxima questão é exatamente a mesma história e diz assim. Certo? Oi? Vou fazer agora, já dá tempo. Olha, o número de furtos em determinado bairro de uma cidade sofreu duas reduções sucessivas, uma de 30% e outra de 10%. Determine quanto é o percentual total de redução. Gente, eu tirei 30%, depois eu tirei quanto? 10%. Ora, quanto é 10% de 70? 7. Tira 7, fica quanto? 63. Agora eu pergunto para você e você responde para mim. De 100 para 63, foi um aumento ou uma redução? De quanto? 37. Mas como eu botei 100, reduziu 37%. Acabou. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Gente, posso tomar um minuto aqui só para falar uma coisa? Gente, seguinte, só para a gente terminar a nossa história. Tem uma historiazinha que sempre eu gosto de contar, só para a gente terminar com uma energia bem bacana, que é legal você sempre na vida interpretar sempre as coisas como coisas boas. Tinha um conto chinês muito interessante que diz assim, tinha um meninozinho que ele morava num reino distante, e é um conto chinês conhecido, que ele morava num reinozinho distante, e vivia ali triste, sentado, cabisbaixo, na beira da calçada, doido para ganhar um cavalo. Era doido para ganhar um cavalo e o pai dele não tinha condições de dar um cavalo para ele. Aí o vizinho chegou pro pai do menino e disse, rapaz, esse teu menino é muito azarado, né? Pensa o menino azarado, o menino tá ali, triste, sentado, cabisbaixo, doido para ganhar um cavalo, não tem condição de ganhar um cavalo. Aquele menino é azarado demais. Aí o pai do menino disse, rapaz, você não sabe, ele tá ali sentado, pode ser sorte, pode ser azar, só o tempo dirá. Aí o fato é que naquele mesmo dia, a cavalaria do reino que o menino mora passa pelo condado dele, aí estava com um cavalo com a pata machucada, estava atrapalhando. Aí viu o meninozinho sentado ali e perguntou, ei, você não quer esse cavalo para você não? Você está aí e tal, não sei o quê, para você cuidar do cavalo quer acabar morrendo porque está com a pata machucada, você pode cuidar dele. Rapaz, é o meu sonho ganhar um cavalo, obrigado, era tudo que eu queria na vida, ganhou o cavalo e tal. Aí o vizinho chegou pro pai do menino e disse, rapaz, pensa no menino sortudo, né? Esse menino é sortudo demais, tá ali triste, sentado, cabisbaixo, de repente, do nada, ganha um cavalo, guarda o cavalo, tal, maior felicidade do mundo. Aí, rapaz, ninguém sabe, ele tá sentado ali, ele ganhou o cavalo hoje, pode ser sorte, pode ser azar, só o tempo dirá. Aí o fato é que o menino cuidou do cavalo, tratou do cavalo, fez um curralzinho, ficou morto de feliz, tal, maior felicidade do mundo. Aí um dia, ele deixou, o cavalo ficou bom, tal, deixou a porteira mal fechada e o cavalo fugiu. Aí o vizinho chegou pro pai do menino e disse, rapaz, pensa o menino azarado, rapaz. O menino tá ali triste, sentado, cabisbaixo, de repente ganha um cavalo, guarda o cavalo, cuida do cavalo, o cavalo foge. Esse menino é azarado demais. Aí disse, rapaz, ninguém sabe, isso aí pode ser sorte, pode ser azar, só o tempo dirá. Aí o fato é que passou uma semana, duas, quando deu umas 2 semanas, lá vem o cavalo do menino correndo, cercado por uma manada de cavalo selvagem. Ele só fez abrir as porteiras, os cavalos entraram tudinho. Aí ele ganhou aquele monte de cavalo, fechou a porteira. Aí o vizinho na mesma hora chegou e disse, rapaz, pensa o menino de sorte, né? Pensa o menino de sorte, ele fala, pô, o menino tá ali triste, sentado, cabisbaixo, de repente ganha um cavalo, guarda o cavalo, cuida do cavalo, o cavalo foge, o cavalo volta com um monte de cavalo selvagem. Esse menino é sortudo demais, rapaz, como é que pode? Aí disse, rapaz, ninguém sabe, isso aí pode ser sorte ou azar? Só o tempo dirá. Aí aquele cheio de cavalo, o menino morto e feliz, o cavalo pulando pro lado, rapaz, eu vou montar num cavalo selvagem desse, para tentar domar. Aí foi tentar montar no cavalo selvagem, o cavalo deu uma empinada, ele caiu no chão e quebrou o braço.
Aí o vizinho não demorou e disse, rapaz, mas pensa o menino azarado, rapaz. O menino tá ali triste, sentado, cabisbaixo, de repente ganha o cavalo, guarda o cavalo, cuida do cavalo, o cavalo foge, o cavalo volta, um monte de cavalo, você vai, espira o cavalo, quebra o braço, rapaz. Isso é azarado demais. Ele, rapaz, ninguém sabe, isso aí pode ser sorte ou azar? Só o tempo dirá. Aí até que o reino que o menino mora declara guerra ao reino vizinho e todos os meninos, inclusive das idades dele, tinham que lutar na guerra. Mas como ele estava com o braço engessado, foi dispensado da guerra. E o vizinho chegou e disse, rapaz, mas teu filho tem muita sorte, né? E aí a vida continua com sorte ou azar. Cabe a nós sempre interpretar as coisas como sorte. Que sorte que ele estava ali sentado, porque que sorte ele ganhou um cavalo. Que sorte que o cavalo fugiu, porque que sorte que ele ganhou um monte de cavalo selvagem. Que sorte ele quebrou o braço, porque que sorte ele não foi à guerra. E assim, espero que hoje tenha sido um dia de sorte na tua vida. Valeu demais, galera! Até o próximo encontro e que a força esteja com vocês. Estou esperando todos vocês no site do EPCOM para a gente fazer o melhor curso. Eu quero que você hoje tenha encontrado um parceiro, um aliado na construção do teu conhecimento. Sempre para o alto e avante.